Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de cálculo vetorial. Nesse vídeo de cálculo vetorial a gente vai falar sobre a parametrização de superfícies. Em particular, o exemplo que nós vamos estudar com mais detalhes é a parametrização de um cilindro circular de raio 1 paralelo ao eixo Z. E então, qual é o nosso objetivo nesse vídeo? É escrever uma parametrização para esse cilindro circular conforme o desenho que a gente está vendo aí. Antes de determinar uma parametrização, algumas coisas a gente tem que revisar. Primeiro, né, o que é parametrização? Em que sentido que eu estou me referindo quando eu uso essa palavra, né? Então, só para a gente lembrar, quando a gente está lá no R2, quando falamos de curvas, ao longo do cálculo 1, das primeiras disciplinas de cálculo, a gente pode escrever uma curva de três formas. A primeira forma é a forma explícita. A forma explícita é quando a gente isola o y em função de x. Então, um exemplo aqui, quando a gente escreve a curva y igual a x quadrado, que o gráfico dessa curva é uma parábola, né? A outra forma de escrever uma curva em R2 é na forma implícita, que é a forma geral de escrever uma f de xy igual a zero. Um exemplo de situação onde a gente escreve essa curva na forma implícita é quando eu coloco, por exemplo, como aqui ao lado, x quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero. Essa maneira aqui de escrever, às vezes com o 1 do lado direito da igualdade, x quadrado mais y quadrado igual a 1, é uma forma implícita de escrever a circunferência de raio 1, x quadrado mais y quadrado igual a 1. A terceira forma é a forma paramétrica, que nós vimos já no início do estudo do cálculo vetorial. Então, a forma paramétrica de uma curva, a gente costuma escrever R com a flechinha em cima de t, igual x de t, y de t. Esse x de t e y de t a gente chama de funções paramétricas, ou, funções coordenadas. E o t é o parâmetro dessa curva. Então, um exemplo de situação onde a gente escreve a curva na forma paramétrica está aqui ao lado. Por exemplo, r de t igual cosseno t seno t. Aí as funções coordenadas são cosseno, então esse aqui seria o x de t, e aqui o seno, o y de t. E o parâmetro variando de 0 a 2π significa que essa curva que, pelo que nós vimos no início já dos nossos estudos, é a parametrização de uma circunferência de raio 1. Então, esse parâmetro t estar variando de 0 a 2π significa que eu vou dar a volta completa nesse círculo, nessa circunferência. Além disso, o cosseno t está na primeira coordenada. Lembrando, né, isso significa que essa parametrização está no sentido anti-horário, certo? Da mesma forma que nós temos três formas de escrever uma curva no R2, nós também temos três formas de escrever uma superfície do R3. Nas disciplinas iniciais de cálculo, a gente vê a forma explícita de uma superfície, que é quando eu escrevo z igual a f de xy, por exemplo, z igual a x quadrado mais y quadrado, que é o caso do paraboloide, lá das integrais duplas, triplas, quando a gente estuda isso lá no cálculo 1. Bem, outra forma de escrever uma superfície é na forma implícita, parecido com o que nós vimos com as curvas. Só que agora aqui a função f maiúsculo de x, y, z igual a zero, é a forma geral de forma implícita, e um exemplo de situação onde isso ocorre, por exemplo, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 igual a zero. Quando a gente escreve nesse formato, ou ainda com esse menos 1 aqui, do lado direito da igualdade, então x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1, eu tenho a equação da esfera de raio 1. Tá? Então, aqui seria um paraboloide, aqui na primeira situação, uma esfera na segunda. Bom, temos uma terceira forma de escrever uma superfície no R3, que é a forma paramétrica. Então, se a forma de uma curva, se uma curva na forma paramétrica tem essa cara aqui, a superfície na forma paramétrica agora tem essa cara aqui, como em azul na tela que vocês estão vendo. Primeira diferença, quando eu falo de curvas, eu tinha um único parâmetro, agora eu vou ter dois, U e V. Afinal de contas, o objeto que eu estou querendo descrever é um objeto de duas dimensões. Uma curva é um objeto de uma dimensão, né? Certo. Então, essa parametrização, parecido com o que nós escrevemos para curvas,
Agora só, em vez de 2 funções coordenadas, eu vou ter 3 funções coordenadas. A função coordenada x, y e z. Cada uma delas podendo depender de uma ou dos dois parâmetros, u e v. E, desculpa, eu coloquei t aqui, mas é u e v. Deixa eu arrumar aqui. Pertencente ao domínio dessa parametrização. Um exemplo de situação de superfície paramétrica é a equação R de UV igual cosseno U na primeira função coordenada, seno U e V. U e V pertencente a esse retângulo. Quando eu uso essa notação, significa que o U varia no intervalo de 0 a 2π e que o V varia no intervalo de 0 a 5. O U e V, como eu mencionei anteriormente, a gente chama de parâmetros. Nesse caso, eu estou restringindo o domínio dessa função para esse retângulo aqui. Permito que U varie nesse intervalo e que V varie nesse intervalo. A imagem dessa R que a gente descreveu aqui, ou de outras R's, a gente chama de uma superfície. E essa equação aqui, juntamente com o domínio que eu estou utilizando, é o que a gente chama de parametrização da superfície. Então, se eu quero parametrizar um cilindro circular de raio 1, o que eu quero fazer é encontrar uma equação como essa que está aqui e um certo domínio, de forma que quando eu fizer variar esses dois parâmetros, u e v, eu percorra todos os pontos do cilindro que a gente está querendo parametrizar, certo? Uma informação muito importante que a gente tem que lembrar é a seguinte: uma mesma superfície não é parametrizada de uma única forma. Existem várias possíveis parametrizações para a mesma superfície. O que nos faz decidir se vamos escolher uma ou outra parametrização são as vantagens e desvantagens que essa parametrização pode nos oferecer. Então, lá depois, quando a gente for estudar as integrais de superfície, essas vantagens e desvantagens vão aparecer. Então, por isso que algumas maneiras de parametrizar a superfície acabam ficando mais famosas, né? Então, no caso do cilindro, a parametrização para o cilindro que a gente está procurando é essa aqui. A equação é R de UV igual cosseno U, seno U e V. U e V variando nesses dois intervalos. U variando de 0 a 2π e V variando de 0 a 5. Aí a gente pode perguntar, mas como é que eu vou saber que justamente essa é a equação que vai dar origem à parametrização do cilindro que eu estou procurando? Duas maneiras. A primeira delas, a mais simples, intuitiva, é pensar que se o meu cilindro é um cilindro circular de raio 1 com eixo paralelo ao eixo Z, as duas primeiras coordenadas devem satisfazer a mesma regra que as coordenadas lá da circunferência do exemplo 2D que a gente viu antes. Se só existissem essas duas primeiras coordenadas, isso seria uma circunferência de raio 1. Então, se não existisse a terceira coordenada, o eixo Z, eu estaria pensando aqui numa circunferência de raio 1 numa certa altura. Segundo momento é pensar que, bom, as alturas dessa circunferência vermelha que eu desenhei aqui pode ser de 0 até 5, porque aqui o cilindro eu sei que ele mantém esse mesmo formato nas diferentes alturas, de 0 a 5. Então, aqui eu poderia transportar esse círculo para a altura 0 até a altura 5, como se eu pudesse movimentar ele. Uma outra forma um pouco mais formal, assim, de descobrir como que é essa parametrização no caso do cilindro, é utilizar o sistema de coordenadas cilíndricas. Se a gente for recapitular, né, o x das coordenadas cilíndricas era r cosseno θ, o y r seno θ e o z igual a z. Lembrando que o sistema de coordenadas cilíndricas é um sistema de coordenadas por pontos do R3. No nosso caso, o R é o raio, né, desse círculo, é 1. Então, aqui eu já tenho algumas coisas que eu posso melhorar. Então, é 1 cosseno θ, 1 seno θ e o z é z. Para não confundir com os parâmetros ou com os nomes das funções coordenadas, que a gente vai chamar de x, y, z, conforme a tela anterior, em vez de usar os parâmetros θ e z, a gente chama u e aqui chama de v. Então, assim eu fico na primeira coordenada com cosseno de u, como temos aqui, né? Depois, seno de u
e a terceira coordenada é o V. Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre domínio e imagem, a gente vai agora para o GeoGebra. Bom, pessoal, agora aqui na janela do GeoGebra, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor o que está acontecendo com a nossa superfície. Eu coloquei do lado esquerdo o domínio, uma representação geométrica do domínio dessa parametrização. E no lado esquerdo, a imagem. Lembrando que a nossa superfície, a superfície R de UV, cosseno U, seno U, V, onde o U variava de 0 a 2π, então aqui embaixo a gente consegue enxergar a variação do U vai de 0 até 6,28, né, que é mais ou menos 2π, e o V varia de 0 até 5. Bem, então o que acontece quando eu mantenho fixo o parâmetro V? Se eu manter o V na altura 2,8, aqui na parametrização eu enxergo, então a altura fica fixa. Os pontos da imagem, eles variam a primeira e a segunda coordenada, mas a terceira tem que ficar parada. Então, se eu deixo o V fixo na altura 2,8, quando eu mexo no parâmetro U, o pontinho verde lá na imagem percorre um círculo. Justamente, se eu olhar aqui na parametrização aqui embaixo, cosseno U, seno U é um círculo, né? Que está desenhado, uma circunferência desenhada na altura V, no caso 2,8. Se o meu V fosse lá embaixo no zero, a circunferência que eu estou enxergando é essa no plano Z igual a zero. Eu vario as duas primeiras coordenadas e a terceira fica fixa. Vou subir aqui um pouquinho o meu V. Agora, se eu fizer o contrário, se eu manter fixo o meu U e permitir que o V varie, vai acontecer uma outra situação aqui. Eu vou parar a primeira e a segunda coordenada, vou colocar parar mais para frente aqui para ajudar, e vou permitir que a terceira coordenada aumente tanto quanto eu quiser, que no caso é 5 o valor máximo, e diminua tanto quanto eu quiser, que no caso é 0. Então, se eu manter as duas primeiras coordenadas fixas da imagem, a terceira eu mexo na altura. Então, olha só, quando o parâmetro U varia, eu percorro esse cilindro nessa parte, no sentido de circular, né, ele. E quando eu vario o V, eu percorro essas linhas retas verticais. Certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho como que funciona a parametrização do cilindro e que isso ajude para as próximas superfícies. Um abraço e até o próximo vídeo.